Olá, meu nome é Carlos Matheus, sou responsável pela disciplina de Química Geral para Engenharia do PET Metalúrgica. Bom, na aula de hoje a gente vai tratar um dos conteúdos mais importantes da Química, que é a estequiometria. Nessa aula nós vamos abordar a parte teórica, para que a gente mais na frente possa se dar bem a resolver as questões, ou até lidar com questões em laboratórios, ou até na nossa prática da nossa profissão, beleza? Para começar o conteúdo de estequiometria, a gente vai dar uma situada aqui em algumas leis, em alguns postulados que nos ajudam a entender bem a base, o princípio da estequiometria, beleza? Bom, nós vamos começar com as leis ponderais e a teoria atômica de Dalton. A gente pode relacionar esses dois tópicos para, como eu disse, facilitar nosso entendimento do assunto. A teoria atômica de Dalton, ela tem algumas afirmações, né? A gente pode resumir ela em algumas afirmações que facilitam o nosso entendimento. A primeira, bem simples, diz que os elementos são formados por partículas menores que são chamados de átomos, certo? A segunda afirmação, átomos de um mesmo elemento são idênticos, ou seja, se eu tenho o mesmo elemento, todos os átomos, independente de onde eu encontre, eles vão ter a mesma massa, a mesma dimensão e propriedades químicas semelhantes, beleza? Outra afirmação, terceira afirmação, os compostos, eles são formados por átomos, e esses átomos, eles seguem uma razão, no qual essa razão ou ela é um número inteiro ou é uma fração simples. Essa afirmação está muito relacionada com a lei de Proust, uma das leis ponderais, né, a lei das proporções definidas. Como é que a gente pode traduzir isso em um exemplo? Se você tem um CO2, por exemplo, né, o dióxido de carbono, independente da quantidade que a gente esteja, se a gente vai ter 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, não importa. A proporção de carbono e oxigênio vai ser sempre 1 para 2. Eu vou ter sempre o dobro de oxigênio em relação ao carbono. Beleza? Isso vai ser muito importante também nas resoluções de questões. A quarta afirmação fala que as reações químicas só tratam de separação, combinação ou rearranjo de elementos ou átomos. O que isso quer dizer? Isso tem muito a ver com a lei da conservação de massa de Lavoisier. Você já deve ter ouvido a frase que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nas reações químicas, nada é destruído e nada é criado, tudo passa para outro estágio. Um exemplo, a gente tem a queima da celulose, né? Com essa fórmula aqui. Quando a gente se depara com a queima do papel, né, a celulose, a gente pode ser levado a pensar que a gente está perdendo material, que ele está sendo destruído de certa forma. Mas o que acontece na verdade é isso, é uma transformação. O papel, né, a celulose sólida em contato com o O2, ao queimar, ele vai virar o CO2, que é aquela fumaça em forma de gás, tá aqui, e a água, um vapor. Ou seja, aquela diminuição que você está vendo no material não está sendo uma perda, está sendo uma conversão em outra forma de matéria, beleza? Bom, agora nós vamos exemplificar alguns termos e unidades que, somados às teorias, às leis fundamentais da estequiometria, vão nos ajudar a resolver qualquer problema que venha a aparecer sobre esse assunto, beleza? Primeiro, número atômico. O que se trata o número atômico? Ele representa o número de prótons que existe em um átomo. No caso de um átomo nêutron, também representa a quantidade de elétrons, já que o número de prótons e elétrons é igual no átomo neutro. No caso da tabela periódica, é esse valorzinho aqui de cima, tá? A gente exemplifica no carbono, é esse valor aqui de 6. Outro termo muito importante, que a gente vai ver muito nas questões, é o mol. E o que significa? O mol é uma quantidade de átomos de carbono no qual se obtém 12 gramas. Como é que a gente pode resumir e explicar isso? Bom, na natureza a gente não trata de pequenas quantidades de átomos de algum elemento. E até porque a sua massa é muito pequena. A massa de um átomo, de um elemento, é muito pequena. A gente sempre trata com números bem grandes dessa quantidade. E para padronizar isso, para a gente ter um padrão de saber quanto pesa cada elemento, a gente foi convencionado essa massa no valor de 6,022 vezes 10 a 23 unidades de um elemento. Ou seja, para que eu tenha 12 gramas de carbono, eu preciso ter essa quantidade de unidades de átomos de carbono. Esse valor é chamado de constante de Avogadro, que é um cientista que foi homenageado por esse valor.
Só exemplificando e fixando mais uma vez, a gente tem aqui uma dúzia de alguma coisa, por exemplo, ela tem 12 unidades dessa coisa. E um mol de alguma coisa, ele vai ter essa quantidade de alguma coisa, beleza? Passando agora para um conceito muito semelhante, massa atômica, que é representado por essa letrinha U. A massa atômica, ela vai te dizer o quanto pesa um mol de um átomo, de um determinado átomo, de um elemento, beleza? Ou seja, ele vai ser representado em gramas por mol, em quantidade de massa por mol, que é as unidades. Esse valor de massa atômica que a gente encontra na tabela periódica, ele é feito uma média através dos isótopos de determinado elemento. Na natureza, a gente vai encontrar que a massa de um elemento ele varia, tem pequenas variações. E para se tirar um valor mais próximo possível da realidade, é feita uma média, certo? A partir da abundância de cada tipo de isótopos. Por exemplo, o carbono ele tem isótopo com o valor de massa 13. Só que a partir da sua abundância é tirada uma média entre o carbono 12 e o carbono 13 e retira-se uma média de aproximadamente 12. Também semelhante ao conceito de massa atômica, a gente tem o conceito de massa molecular, que esse conceito vai dizer o quanto pesa, ao invés de dizer o quanto pesa um átomo de um elemento, ele vai dizer quanto pesa um mol de uma determinada molécula, ou seja, de um determinado composto. No caso aqui do exemplo do H2O3, quanto pesaria um mol desse composto aqui, dessa molécula? Para a gente resolver isso, para a gente achar esse valor, a gente multiplica a quantidade de átomos de hidrogênio, no caso 2, vezes a sua massa. E vai somar com a quantidade de átomos de oxigênio vezes a sua massa. Como é que a gente faz isso? A gente faz 2 vezes 1 grama, que é a massa atômica do hidrogênio, mais 3 vezes o 16, que é a massa atômica do oxigênio. Nesse caso aqui, a gente vai ter um total de 50 gramas por mol. Bom, agora nós vamos para um tópico importante que está relacionado com a composição percentual dos compostos. Bom, muitas vezes pode ser nos cobrado determinar esse tipo de composição e de duas formas. Tanto a porcentagem molar dos compostos quanto a porcentagem em massa. Como é que a gente vai ver isso? Eu trouxe aqui um exemplo onde a gente pode ver essa situação. A gente tem aqui o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e a gente vai querer aqui descobrir o percentual molar de hidrogênio, que é o elemento que faz parte do composto, e também vamos querer saber o percentual em massa de hidrogênio. Como é que a gente vai achar o percentual molar? O percentual molar é nada mais nada menos do quantos mols de hidrogênio tem naquele composto em relação a todos os outros mols de outros elementos que estão ali. Como é aqui nesse caso? A gente tem 2 mols de hidrogênio, a gente vê aqui pela fórmula, sobre o total de mols, que são 4, que são 2 mols de hidrogênio mais 2 mols de oxigênio. Ou seja, isso vai dar 0,5, que é 50%. Bem simples, né? Agora, para a gente fazer o percentual em massa de hidrogênio, vai ser igual ao percentual molar? Não, por quê? Porque 1 mol de hidrogênio pesa muito menos do que 1 mol de oxigênio. Então, já dá para ter uma noção de que o percentual em massa de hidrogênio nesse composto aqui vai ser menor. Então, como é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai botar quanto de massa tem de hidrogênio sobre quanto de massa tem o composto. Ou seja, a gente vai fazer na parte de cima aqui da razão 2 vezes 1 grama por mol, que é a massa atômica do hidrogênio, sobre a massa total do composto, que é 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 2 vezes a massa do oxigênio, beleza? Isso aqui vai dar essa fração aqui, que a gente simplifica em 1 sobre 17, que vai dar aproximadamente 5,88%. Deu para ver que é bem menor do que o percentual molar de hidrogênio, beleza? Outro tópico importante é a questão de determinar fórmula empírica e fórmula molecular. E em muitos casos, isso vai ser exatamente o procedimento contrário do mostrado aqui nesse exemplo. Porque a gente vai querer saber aqui exatamente a fórmula, que é o que foi dado nessa primeira parte. E a gente vai partir daqui, beleza? No caso, a gente vai achar aqui na fórmula empírica a proporção mínima entre os elementos. No caso
do H2O2, a gente ia achar que a proporção é de 1 para 1, que a gente ia ter 2 mols de hidrogênio para 2 mols de oxigênio. Em um experimento, por exemplo, como é que isso poderia ser nos mostrado em alguma questão? Eu teria um tanque com a quantidade desse composto que até então seria desconhecido e teria uma determinada quantidade em massa, por exemplo, de hidrogênio. A partir dessa quantidade em massa, utilizando essa mesma fórmula, a gente poderia chegar nesse composto, nessa proporção. Só que como é em proporção, a gente acharia primeiro a fórmula empírica, que é o número mínimo, né, que eu falei. Ou seja, seria nessa forma aqui, H1O1, né, HO. Só que muitas vezes a fórmula empírica é diferente da fórmula molecular, que é a fórmula que a gente conhece. Como é que a gente poderia, a partir do modelo empírico, da fórmula empírica, encontrar a fórmula molecular daquele composto que eu procuro? Ou seja, descobrir aquele composto. Eu precisaria ter uma noção do peso molecular. Porque se eu tenho a noção de que o H2O2 pesa essa massa aqui que a gente achou, esse modelo empírico não vai nos dar essa massa que eu estou procurando. Ou seja, eu vou ter que multiplicar ele por algum valor. Existem casos em que a fórmula molecular é igual à fórmula empírica. Ou seja, a quantidade mínima da proporção, a quantidade mínima de elementos que tem lá é igual à fórmula molecular. Ou seja, um exemplo que a gente tem, o CO, o monóxido de carbono. Se eu utilizasse o monóxido de carbono nessa questão aqui, eu encontraria essa proporção. E essa já é a proporção da fórmula molecular do monóxido de carbono. Bom, agora nós vamos para a parte final da nossa aula e com 2 tópicos que, na minha visão, são os mais importantes. Porque é a partir daqui que a gente vai começar a ver as reações químicas em si. Então, a gente, para ter essa noção das reações químicas, a gente precisa ter uma noção primeiro de balanceamento. A gente precisa ter uma noção de que o que acontece nos produtos, o que é gerado nos produtos, que são esses compostos do lado direito, dependem da proporção com que os reagentes estão dispostos. E a gente precisa, para saber disso, a gente precisa ter aquela noção daquilo que a gente já falou, de leis ponderais, daquilo de lei de conservação de massa, para que a gente entenda bem. Na maioria das vezes, nas questões que a gente vai ver por aí, a gente vai se deparar com reações. E muitas das vezes as reações não estão nem balanceadas. Então saber balancear, ter esse domínio é muito importante. E aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês de como verificar e como balancear essas equações para que os cálculos que a gente vai fazer em cima dessas reações sejam corretos, já que aí a gente não consegue ter os resultados corretos. Então, ao se deparar com uma determinada reação que está ali colocada, a gente tem que primeiro verificar se ela está balanceada. Verificar se tudo que tem de elemento do lado esquerdo também tem do lado direito. Beleza? Lembrando da lei da conservação de massa. Se não estiver, como é que a gente vai fazer? O segundo passo, após verificar, quando a gente verifica que está errado, né, que não está no balanceamento correto, a gente tem que igualar os elementos isolados. Ou seja, aqueles elementos que aparecem sozinhos de um lado da equação. Ou do lado esquerdo ou do lado direito, não importa. Mas verificar primeiro aqueles elementos que estão sozinhos. Depois de verificar e igualar eles dos dois lados, ver se a mesma quantidade deles está do lado direito e esquerdo, a gente vai igualar o restante dos elementos, certo? E depois disso, a gente vai verificar novamente o balanceamento, ver toda a equação, ver se o que tem de um lado tem do outro. Se estiver tudo ok, aí a gente já tem o balanceamento correto, senão a gente tem que calcular de novo, beleza? A gente tem um exemplo aqui. A gente tem KClO3 formando KCl mais O2. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Verificar o balanceamento. De cara a gente vai olhar aqui o K, né, o potássio. Tem de um lado, tem do outro. Até então estaria balanceado, tem um de um lado e outro do outro. Entretanto, a gente tem aqui o oxigênio, que tem 2 mols aqui, ó, 2 aqui do lado direito e 3 do lado esquerdo. Então não está balanceado. A gente tem que verificar. Qual é o próximo passo? Igualar os elementos isolados, que estão só em um lado na equação. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para o oxigênio. O oxigênio está do lado de cá, sozinho, ó, isolado aqui. Então a gente vai tentar se basear pelo que está do outro lado, que tem oxigênio. No caso aqui é o KClO3. Para a gente fazer com que a mesma quantidade de oxigênio tenha do lado de cá
lado esquerdo, e tenha no O2, a gente tem que ver os índices aqui, certo? Aqui ele está com índice 2, aqui ele está com índice 3. Então, para fazer isso, a gente faz uma multiplicação inversa. Multiplica esse aqui por 2, esse composto, e esse aqui por 3. Se a gente multiplicar aqui 3 por 2, vamos ter 6 mols de oxigênio. Do outro lado, a mesma coisa. Bom, a gente já fez o passo 2, né? De igualar os elementos isolados. Só que ainda faltou o KCl, né? Porque aqui, a partir desse momento que a gente mexeu aqui, a gente tem 2 mols do potássio e 2 do cloro. E aqui só tem 1. Então a gente multiplica ele aqui por 2, igual. Pronto, essa é uma forma simples de balancear uma equação. Beleza? Bom, agora nós vamos ver 3 conceitos que são importantíssimos para a gente lidar com as questões de estequiometria, com as reações. São os conceitos de reagente limitante, de reagente em excesso e de rendimento. Isso é muito importante, galera, para quando a gente for resolver as questões. O que significa reagente limitante? Bom, para a gente explicar esses 3 tópicos aqui, esses 3 conceitos, eu vou usar um exemplo bem simples que pode ser utilizado na nossa prática, no nosso dia a dia, e que vai fazer com que você que tem dificuldade para entender esses conceitos não esqueça ele nunca mais. E foi inclusive a forma com que eu aprendi. Beleza? A gente vai pensar que isso aqui é uma receita, beleza? A gente tem aqui, ó, vamos supor que eu adoro fazer tapioca, tá? E ela tem que ter essa proporção de ingredientes para ela ficar do jeito que eu gosto, tá bom? Então, a tapioca ela tem que ter 15 gramas de queijo, 60 gramas de goma e 1 grama de sal. Qualquer coisa diferente dessa proporção aqui, ela não fica do jeito que eu gosto. E ela vai gerar 76 gramas de tapioca, beleza? Vamos entender agora os conceitos de reagente limitante, excesso e rendimento. Vamos supor que agora eu não tenha mais as 15 gramas de queijo, certo? Eu só tenho 12 gramas, não tenho mais. Eu mantenho essa quantidade de goma e essa quantidade de sal, mas eu só tenho 12 gramas de queijo. Eu vou ter essa mesma massa de goma aqui, de tapioca aqui? Não vou ter, porque eu tenho um reagente limitante, ele está abaixo daquela proporção. Ou seja, a minha reação vai se basear por ele. Então não adianta se eu aumentar os outros compostos que eu vou usar, os outros ingredientes, se o queijo não está na proporção ideal, beleza? Então, quantas gramas de tapioca eu conseguiria fazer só com 12 gramas de queijo? Vamos ver. Eu sei que na minha proporção aqui eu tenho 15 gramas de queijo para essa quantidade aqui de gramas de tapioca. Como eu sei que agora o queijo é meu limitante, ele está abaixo daquela proporção, agora a minha proporção vai ser 12 gramas para X. Eu vou fazer uma regra de 3. 15 gramas para 76, 12 gramas para X. Eu vou fazer uma regra de 3 e vou saber quanto que eu vou ter ali de tapioca. Beleza? Essa é a questão de limitante. Vamos agora para reagente em excesso. Supondo que agora eu não tenho mais essa proporção. Eu aumentei a quantidade de goma. Eu vou conseguir produzir mais tapioca se eu aumentar só a quantidade de goma? Não, porque aí eu vou quebrar essa proporção que eu tenho aqui. Então eu vou continuar, não adianta eu botar a goma, eu não vou conseguir misturar e eu não vou formar mais do que essa quantidade aqui. Lembrando que a gente está associando isso aqui às reações químicas, então vai lembrando disso na hora de você se deparar com a reação química, beleza? E às vezes, galera, a gente tem um problema que os reagentes, os ingredientes estão todos bagunçados. Às vezes eu tenho mais de um, menos de outro, eu não sei qual que está em excesso, qual que é o limitante. E lembrando que a reação ela vai obedecer à proporção do limitante, que é o menor. Então vamos ver essa outra situação que eu botei aqui, situação B. Eu não tenho mais 15 gramas, 60 gramas e 1 grama. Eu tenho 12, 30 e 2 gramas. Bom, eu diminuí a quantidade de queijo e diminuí a quantidade de goma. E de sal, na verdade, eu fiz foi aumentar. Ou seja, como é que eu vou achar agora o limitante? Com certeza não é o sal, porque eu aumentei a quantidade dele. Eu não vou basear minha quantidade de produto por ele. Qual desses dois aqui eu suspeito que seja o limitante? Para me saber isso, para me descobrir qual é, eu vou simplesmente dividir.
E eu vou dividir a quantidade que eu tenho pela quantidade padrão. O número que for menor vai ser o que vai me dizer o limitante. Porque, ó, vamos pegar aqui, eu tenho 12 gramas e vou dividir por 15. Isso vai me dar um resultado de 0,8. Ou seja, eu estou com a quantidade de queijo a 80% do que eu deveria. Beleza? Vamos fazer isso agora com a goma. Eu tenho 30 gramas, mas eu deveria ter 60. Então, dividindo 30 por 60 dá 0,5. Ou seja, eu estou somente com metade do que eu deveria ter de goma. Ou seja, qual desses dois aqui, e no caso aqui o sal, lembrando que ele está o dobro, né? Eu dividi 2 por 1, então eu tenho 2 gramas, eu tenho o dobro de sal do que eu deveria. Então, qual dos dois aqui é o limitante? A goma, porque eu só tenho metade. E a metade é menor do que 0,8. Beleza? Então, quanto eu conseguiria produzir de tapioca? Exatamente a metade do que eu produziria em condições normais, na reação normal. Beleza? Ficou tranquilo o conceito de limitante e excesso? Agora vamos finalizar com o conceito de rendimento. Bom, galera, no dia a dia, na prática, muitas das reações, elas não vão ocorrer desse jeito aqui. Tenham certeza que vai dar essa quantidade sempre de 76 gramas. Às vezes, por perdas térmicas e outros fatores, a nossa reação vai me gerar menos produtos do que aquele esperado. E isso é o rendimento. O rendimento é o que eu consigo, na realidade, sobre o teórico. Supondo, nesse caso aqui, o rendimento é 100%. Mas se eu sei que o rendimento desse meu processo é de 50%. Ou seja, eu misturaria todos esses compostos, toda essa quantidade aqui, só que na verdade eu não produziria 76%, eu produziria 76 gramas. Eu produziria a metade. Quanto seria a metade? 38 gramas. Ou seja, com um rendimento de 50%, eu vou misturar tudo isso, mas eu não vou ter 76, eu vou ter 38 gramas. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa videoaula da parte teórica de estequiometria de química. Espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido um pouco os conceitos. Lembrando que essa aula, apesar de ser teórica, a gente deu uma resumida no conteúdo, já que estequiometria é um conteúdo bem extenso, com bastantes conceitos. Então, a gente acabou resumindo e pensando naquilo que geralmente traz mais dificuldade para a galera. Mas qualquer dúvida que vocês venham ter, pode deixar aí nos comentários, pode procurar a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, mandar suas dúvidas, sugestões ou qualquer outro conteúdo também que vocês pensam que a gente pode dar uma aula aqui. É só mandar pra gente que a gente vai tentar resolver e tentar mandar pra vocês, beleza? Obrigado e até a próxima.